paz do Senhor, mais uma vez nos encontramos abrindo a Bíblia para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje eu tenho um assunto que muitas pessoas gostam de saber um pouco mais. E eu quero trabalhar dentro desse campo da escatologia hoje, falar um pouco sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Ele já nasceu? Vamos falar um pouquinho acerca desse personagem que a Bíblia aponta. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e dê o seu like. Antes de assistir o vídeo, dê o seu joinha, porque isso vai informar para a plataforma do YouTube que o vídeo é um bom vídeo. Vamos lá para a palavra? Nós vamos trabalhar Apocalipse, nós vamos trabalhar a primeira carta de João, ok? Então, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Apocalipse 13, versículo 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Eu não vou trabalhar nesse vídeo a respeito das cabeças, dos chifres, dos diademas, mas o que eu quero destacar aqui é de que emerge do mar, ok? O que? Um personagem que aqui no capítulo 13 vai fazer menção ao anticristo, chamando de besta. Então, 2 bestas são mencionadas no capítulo 13. A que sobe do mar e a que sobe da terra, que é no mesmo capítulo 13, no versículo 11. Só que a do versículo 11 faz alusão ao falso profeta. Então, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Agora observe o versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta, que é o anticristo, que nós lemos no versículo. Então diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, que é o anticristo que nós vamos falar, cuja chaga mortal fora curada. Também vou dar uma pincelada sobre isso. Então vamos lá. Quem é esse personagem? A primeira coisa que eu vou mencionar aqui é que o anticristo não é um demônio, tá? Não é nenhuma participante da angelologia, não está no nível angelical. Esse personagem anticristo, o que combate contra Cristo, aquele que vem contra Cristo, ele é um personagem, tá? Que vai surgir um ser humano mesmo, vai descender de um pai, de uma mãe. Então ele é um personagem, será, ou melhor dizendo, um personagem humano, não é demônio. Mas o que eu preciso falar é de que esse personagem, ele vai ser nada mais, nada menos do que a manifestação visível de Satanás na terra, ok? Então, o anticristo, e ele também não é o Satanás, ele vai ser um ser humano, tá? Que vai manifestar de forma visível o próprio Satanás na terra. Por quê? Porque ele vem justamente como sendo Messias. A gente observa no capítulo 6 de Apocalipse, quando o cordeiro abre o primeiro selo, e aí vem no cavalo branco aquele sobre, vamos ler aqui, capítulo 6 de Apocalipse. E havendo o cordeiro, que é Jesus, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. Muitas pessoas confundem aqui, só que aqui não é Jesus vindo, porque Jesus está abrindo o selo. E o que estava sentado sobre ele,
sobre o cavalo branco, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Ou seja, a proposta ao qual está determinado sobre o anticristo vai se cumprir. Então, o que ele terá que fazer, vai fazer nos mínimos detalhes. Agora, uma observação aqui. Tudo com a permissão de Deus. Até porque esse momento em que o anticristo ele aparece, né, ele nasce, ele é apresentado à humanidade, esse momento, na visão pré-tribulacionista, que é a visão que eu creio, a igreja ela foi arrebatada. E aí a manifestação desse anticristo, que o texto vai dizer, que ele sai vitorioso e para vencer. E realmente, tudo que ele propõe fazer vai acontecer como juízo de Deus nesse último período, nessa última semana de Daniel, porque a última semana de Daniel equivale a 7 anos, são 7 anos da angústia de Jacó. Todos aqueles que estiverem na grande tribulação vão sofrer, tá? Exatamente debaixo dessa autoridade. Então, esse personagem vai ser um ser humano? Sim, um ser humano. Aí, no versículo, voltando lá para o capítulo 13, diz assim no versículo 3: porque esse anticristo, esse personagem, esse ditador mundial, esse homem que vai conquistar... Agora, lembra da segunda besta que emerge da terra, que vai trabalhar em prol do conhecimento da primeira besta, que é o falso profeta. Ele fará com que toda a terra adore a primeira besta. Então, é como... Vamos associar agora, fazer uma comparação. Ou seja, hoje quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então essa segunda besta, ele vem exatamente exercendo um papel como imitador do Espírito Santo. Ou seja, da mesma forma que o Espírito Santo, ele convence a humanidade dos seus pecados, da justiça e do juízo, e a crer no Filho de Deus, esse falso profeta do capítulo 13, do versículo 11, que é a besta que sobe da terra, ela vai fazer conhecida, a primeira besta, conhecida entre os homens que estiverem na tribulação. E quem vai estar nessa tribulação? Todos aqueles que não subiram no arrebatamento, que não creram na pregação dos servos de Deus, que não creram na fidelidade. Vai ter salvação na grande tribulação? Aquele que não, a palavra de Deus diz em Apocalipse que quem quiser comprar, vender, continuar vivendo, vai ter que ter a marca. Ou seja, vai se submeter a essa autoridade. Agora, raciocina uma coisa. Esse personagem, o anticristo, ele vai ser uma pessoa muito influenciadora. Lembra do 666, que eu vou gravar um vídeo a respeito disso? Fala do número que associa ao homem. O 6 é o número do ser humano. E você observa que o 6 fala com muita propriedade de poder. Esse personagem, o anticristo, ele vai ter muito poder, ele vai trazer a paz sobre a terra, por isso que ele vem enganando sobre um cavalo branco. Mas é uma falsa paz, porque depois que ele consegue enganar, ele tira a máscara e ele se manifesta querendo ser como Deus. Então você observa, ele vai trazer paz, ele vai ser um líder religioso, um líder político, ele vai resolver o problema da economia de todo o mundo, ele vai ser responsável por uma boa política, ele vai ser um líder político, um líder religioso, ele vai trazer sobre a terra o que os homens, as nações estão buscando há tantos anos. E aí eu quero ler aqui, na primeira carta de João, capítulo 2, observe só o que diz o apóstolo João, mesmo que escreveu, que falou lá em Apocalipse, primeiro capítulo, João 2, versículo 18 e 19. Diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo... Agora observa, presta atenção nesse versículo, que o apóstolo João está dizendo. E como ouvistes que vem o
anticristo, esse personagem que eu estou dizendo. Também agora, ele está no primeiro século, século I. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então o apóstolo João está agora escrevendo essa carta e ele está alertando acerca, olha só, no primeiro século ele alertando acerca dos anticristos, aqueles que vêm justamente para preparar o campo contra o verdadeiro Filho de Deus e preparando o coração dos homens para aceitarem quem? O falso Messias. Aquele homem que vem ser um líder religioso, ser um líder político. Ele vai englobar a humanidade de uma forma a se submeter a ele com muita facilidade. Não pensa que vai ser difícil ele atrair os homens, não. Os homens vão ficar seduzidos, a humanidade vai ficar seduzida por esse homem. Por isso a necessidade de receber Jesus Cristo antes da manifestação deste homem. Porque, como eu falei, vai ter salvação na grande tribulação? Sim. Só que se você não quiser, eu quero comer, quero trabalhar, quero comprar, quero vender, você vai ter que ter a marca. Não, eu não quero a marca. Você não quer a marca, mas também não quer Jesus? Então vai morrer sem salvação. Mas você quer Jesus Cristo? Então você vai ser degolado. O Apocalipse vai mencionar os mártires da tribulação, aqueles que vão ser salvos pela sua própria vida, vão negar o anticristo, não vão querer a marca, que eu também vou falar isso em outro vídeo, não vão querer a identificação. Então, aqueles que recebem a marca do anticristo, esses são identificados que se submeteram, creram nele, acreditaram, estão debaixo da autoridade dele. Aí a pergunta é, por que isso é importante eu saber acerca de alguém que está para vir, um personagem que está para vir? E a pergunta é, ele já nasceu, Marlene? Se Jesus for voltar daqui a 20 anos, 30 anos, ele tem que ter nascido. Até porque ele vai se apresentar já adulto e ele tem que estar o quê? Numa idade de maturidade para poder influenciar as nações. Como forma de líder mundial, ditador mundial, governante mundial. Eu separei algumas expressões que a Bíblia se refere a esse governador mundial, que é o anticristo, chama ele de filho da perdição, homem da iniquidade, o iníquo. A gente sabe que durante séculos e séculos, vários personagens importantes foram apontados como, ele é o anticristo. Eu coloquei alguns, só para a gente lembrar, o imperador Frederico II, associaram ele como sendo o anticristo. Papa Inocêncio IV, eu já estudei sobre esse papa, muito maligno, terrível, maldito. Associaram como sendo o anticristo. Maomé, Napoleão, Hitler, Mussolini, Stalin. Então, muitos personagens passaram e as pessoas falaram, esse é o anticristo. E os mais recentes que eu peguei, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama, vários papas. Querido, eu quero te dizer que não são esses personagens. Até porque o anticristo, ele precisa ser um judeu, um descendente de judeu. E para quem não sabe, para você ser um judeu, ser legítimo judeu, a sua mãe tem que ser judia legítima. Então esse personagem precisa, porque ele vem como Messias e o povo de Israel está aguardando esse personagem, que eles sabem que é da nacionalidade deles. Então, qual a importância de eu saber sobre o anticristo que virá, surgirá, aparecerá, controlará, controlará. Eu até falei no vídeo anterior da semana passada
ele terá um controle econômico, não haverá mais moeda, não haverá mais dinheiro em espécie, ele terá um controle. Por quê? Porque a economia estará nas suas mãos. A religião mundial estará também nas suas mãos. Agora, você pergunta, mas e Deus? Aonde Deus vai estar nessa hora? Deus, ele sempre esteve no passado da humanidade, no presente e vai estar no futuro. Tudo que está na Bíblia, a Bíblia foi selada. Tudo que está vai se cumprir. Então Deus está a parte de tudo. Até mesmo o anticristo é uma permissão de Deus, justamente para quê? Para aplicar um juízo sobre a humanidade. Mas como assim? Ou seja, não creram no verdadeiro Messias, vão acreditar no falso Messias, vão sofrer, vão passar por uma tribulação terrível, vão perder a salvação. Agora, qual a condição para não perder a salvação nesse período? É reconhecer Jesus antes de descer à sepultura. Porque se descer à sepultura sem reconhecer Jesus como Filho de Deus, reconhecer o sacrifício na cruz, o destino eterno é o lago de fogo e enxofre, que nós chamamos de Geena, é o estado final. Então, eu preciso conhecer acerca desse personagem que vai surgir. Qual é a finalidade? Eu coloquei duas aqui, como é grandezinho, eu coloquei, primeiro, para nos ajudar a nós nos atualizarmos nos acontecimentos atuais que estão acontecendo ao nosso redor. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo no Oriente, no Ocidente, e nesse continente, naquele continente? Está levando o mundo para onde? Eu até comentei a respeito do Pix, o avanço da tecnologia está levando a humanidade para onde? Para um controle, está levando o anticristo, preparando para o anticristo ter um controle e um domínio sobre a humanidade, ou seja, ficar com a humanidade na mão. Quer comer? Quer beber? Quer vender? Quer dar um passo só? Aceita a marca, se submeta a mim, negue o Filho de Deus. Aí a escolha é sua. E a segunda observação que eu coloquei, que nos ajuda a reconhecer exatamente o quê? O erro, aquilo que está acontecendo nesse último momento, como o apóstolo João fala, né? Filhinhos, é já a última hora. Agora observa, o apóstolo João falou que era já a última hora no século I e nós estamos no século XXI. Se João estava alertando o povo, dizendo que era a última hora, o que nós, servos de Deus, temos que falar? Ele está dizendo, é já a última hora e já muitos anticristos, ou seja, ele está dizendo que vem o anticristo, vem o personagem principal, mas antes tem toda uma preparação. Aí você observa pessoas que negam Jesus, pessoas que até se infiltram, dizem que aceitou Jesus e depois abandonam a fé, troca Jesus por algo que não tem sentido, né? Na figura, no contexto da salvação. Pessoas que trocam o próprio Filho de Deus por Satanás. Aí você diz, então o apóstolo João estava completamente certo no primeiro século? Sim, ele está dizendo e avisando para a igreja do primeiro século, vem o anticristo. Mas também, agora, muitos têm se feito anticristo, ou seja, pessoas que estão preparando. Amados, raciocina comigo. O mundo, ele sempre está sendo o quê? Preparado para este momento que vai acontecer. São as pessoas que não creem na Bíblia, são as pessoas que não creem no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, são as pessoas que negam a eficácia do sangue de Jesus, negam o nome de Jesus, rejeitam o plano de salvação que é através da fé e não pelas obras, é uma decisão pessoal. Então pessoas que negam e participam de todo esse conjunto contra Cristo, se faz um anticristo. Se faz um anticristo. Vai preparando o mundo, vai preparando a humanidade para quando chegar o anticristo, que João fala, a pessoa venha a aceitar. Aquela pessoa que está sempre rejeitando
o verdadeiro Messias que já veio, porque Messias, ele significa o enviado, é o ungido. O Messias, ele é o ungido. Cristo, Messias, Cristo no grego, Messias no hebraico, representa o enviado, o ungido. Isso que nós temos que entender. Jesus é o prometido. Buda não foi o prometido. Hare Krishna não foi o prometido. Meixo Sama não foi o prometido. Tantos hindus que passaram por aí, têm passado, não é o prometido. Esse Hare Krishna, esse Henri Cristo e uma leva não é o prometido. O Filho de Deus, o que morreu e ressuscitou, aquele que a sepultura está vazia, é o único, o Filho de Deus, Jesus Cristo, homem que ressuscitou e vive para todos sempre. Então, o anticristo já nasceu? Se Jesus voltar daqui a 20, 30 anos, ele tem que já estar nascido. Mas se o plano de Jesus retornar, que vai ressuscitar os mortos em Cristo e os salvos em Cristo, se ele vai retornar daqui a 80, 100 anos, ele ainda não nasceu. Põe na sua cabeça, ele vai ser um ser humano, tá? Normal, com órgãos. Vai nascer de um parto, de um ser humano, exatamente como o todo ser humano nasce. Agora não se preocupe, tá? Porque tudo está no controle de Deus. Tudo está sendo preparado por Deus. Deus já preparou, Deus já usou os profetas, Deus já falou, Deus não deixou nada encoberto. Deus deixou a revelação para que pudéssemos evitar esse período onde esse homem vem. Ele vai ser muito carismático, ele vai envolver, ele é a personificação de Satanás, ele é os 3 seis, ele vai ter muito poder, ele vai gerenciar a economia, ele vai trazer paz, ele vai liderar a religião mundial. E nós precisamos, queridos, entender que se ele é anticristo, ele é o próprio instrumento de Satanás para levar para o inferno, para ajudar. E vai ter a participação da outra besta, que é o falso profeta. Então, o que eu deixo para você, esse assunto é muito extenso. Esse assunto, ele é muito interessante. Eu estou trazendo uma série da escatologia e estou falando aos pouquinhos. Queridos, muitas religiões aí que as pessoas colocam 666 gravado, pessoas que não entendem, não sabem. O próprio líder dessas religiões são anticristo, porque eles vêm se apresentando como Messias, são os anticristo, não o anticristo. Eles são os anticristo, aqueles que vão preparando a massa, vão preparando o ambiente, para quando que o apóstolo João fala aqui, né, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, ele diz que já vem o anticristo, o anticristo vai chegar, mas enquanto ele não chega, muitos que negam a eficácia do poder de Jesus têm preparado o ambiente. Então ele vai aparecer, ele vai conquistar muitos homens. Aí você pergunta, mas como toda a humanidade vai conhecê-lo, vai vê-lo? A tecnologia, o celular, a televisão, a imprensa, a mídia, tudo está cooperando para a humanidade conhecer, ver. E o falso profeta vai apresentar. Esse falso profeta que também é um outro ser humano, que nós não sabemos de onde vem. Uma coisa é certa, esses 2 personagens vêm, o anticristo virá. Nenhum desses que passaram, né, desses todos que passaram, não é um anticristo. O Papa não é um anticristo. Muitos líderes que estão ainda não é um anticristo. Ele vai se manifestar, as pessoas vão achar, porque ele vai conquistar, ele vai resolver muitos problemas, mas só que vai querer levar a alma para as mãos de Satanás.
que você possa ter recebido um esclarecimento que tenha, né, aberto um pouco do teu entendimento acerca desse assunto, que é bem interessante, real, e que você possa continuar pesquisando acerca desse personagem, porque ele vai aparecer a qualquer momento, ele vai aparecer, e é muito importante a gente observar, tudo está acontecendo, os erros, né? Tudo que estão tentando colocar na cabeça das crianças, a ideologia de gênero, né? A afloração, a intensidade da homossexualidade como se fosse, querendo colocar como se fosse algo normal, pessoas que estão mudando o evangelho, a palavra, a apostasia, que é o último sinal, quando ela se intensificar. Eu vou gravar um vídeo especificamente sobre a apostasia. A apostasia é o sinal marcante, é o X da questão. Quando essa apostasia se intensificar, é onde a manifestação de Deus, onde vai raptar a igreja da terra, ressuscitar mortos, arrebatar os salvos, e infelizmente quem não subir vai entrar na grande tribulação e vai ter que passar por todo esse processo. Amém? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative as notificações e dê o seu like. E que Deus abençoe vocês, e nós nos encontramos no próximo vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém.